O silêncio que precede o tremor de terra é sempre o mais ensurdecedor. Nos corredores da história, certos eventos não são apenas preditos, são meticulosamente planejados, cronometrados com a precisão de um relógio cósmico, que os mortais comuns raramente têm a permissão ou a capacidade de ouvir. Há datas que circulam apenas entre os mais altos escalões do poder, nas câmaras onde a fé se funde com a geopolítica, e 2026 é uma dessas datas. Um ano que, para a vasta maioria da população global, é apenas mais um ponto no calendário. Mas para aqueles que observam os movimentos da profecia e da política internacional, é o ano zero, o ano da potencial e irreversível detonação do Templo de Salomão, a terceira casa de Deus, emergindo das cinzas da história, não como um milagre repentino, mas como o resultado final de um plano de décadas, obscuro e implacável. Não se trata de uma conjectura teológica vaga, mas de uma manobra política e religiosa concretizada com engenharia assustadora. Estamos falando de um relógio que está avançando, e o tic-tac não é audível nos noticiários da noite, mas sim nas fundações escavadas de Jerusalém, onde pedras lavradas aguardam o momento exato de serem erguidas. A revelação mais chocante não é que eles querem construir o templo. Isso é sabido há milênios. A revelação é que existe um prazo final, e esse prazo está sendo cumprido com uma determinação que ignora todos os riscos de guerra global. O plano não é sobre fé, é sobre a tomada de um centro de poder que redefine o mapa mundi. A fundação para esta narrativa de urgência reside, claro, no Monte do Templo. Nenhuma outra área de 16 hectares na Terra detém tanto poder, tanta tensão milenar e tanta promessa de destruição. O Monte Moriá, o Haram al-Sharif, o epicentro onde Abraão supostamente quase sacrificou Isaque, onde o primeiro templo, destruído em 586 a.C., e o segundo templo, destruído em 70 d.C., se ergueram e caíram. Hoje, este local sagrado é dominado pela resplandecente cúpula dourada do Domo da Rocha, um dos santuários mais sagrados do Islã, erguido sobre o local exato onde, segundo a tradição judaica, residia o Santo dos Santos, o ponto mais sagrado da religião judaica. Este é o cerne do conflito. A reconstrução do terceiro templo exige a posse e a purificação deste espaço. Fisicamente, exige a realocação ou a destruição do Domo da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa. É o conflito territorial mais explosivo do planeta. A simples menção de um tijolo a mais, fora das regras estabelecidas pelo status quo altamente frágil, tem o poder de acender uma conflagração que engoliria o Oriente Médio e arrastaria consigo as potências mundiais. O problema é que, para os arquitetos deste plano, a potencial guerra não é um impedimento, mas sim um subproduto necessário, talvez até mesmo o catalisador profetizado. Eles veem o risco global não como um obstáculo, mas como a confirmação de que estão no caminho certo. Eles garantem que não haverá paz real em Jerusalém até que o terceiro templo esteja de pé. Mas o que exatamente torna o ano de 2026 tão crucial? Por que essa data e não 2030 ou 2050? Os círculos internos, aqueles que leem a história através da lente da Cabala e de certas interpretações esotéricas de Daniel e Ezequiel, apontam para uma convergência específica de ciclos proféticos e históricos. Existe um cronograma altamente secreto, codificado em números, que indica o final de uma série de jubileus ou o cumprimento de uma janela de tempo específica ligada à fundação do moderno Estado de Israel. Esta não é uma leitura de horóscopo, é uma doutrina que está informando decisões políticas de alto nível.
ditando alianças e rupturas internacionais. Para entender a iminência da data, é necessário afastar-se da simples fé e observar a logística fria e dura que tem sido preparada sob o radar geopolítico por anos a fio. A reconstrução do templo não será um evento improvisado, será uma obra de engenharia de precisão que rivaliza com a construção das pirâmides. Considere o preparo dos materiais. Longe dos olhos do público, em pedreiras escondidas fora de Jerusalém, milhares de blocos de pedra calcária branca, o mesmo tipo usado nos templos originais, foram extraídos, cortados e meticulosamente polidos. Estes não são materiais brutos. Eles são dimensionados para encaixar perfeitamente, usando as medidas exatas dadas nas descrições bíblicas e nas escavações arqueológicas. Os pilares, as lajes, os capitéis, tudo está pronto, numerado e armazenado. O templo pode ser erguido em questão de meses, talvez semanas, se os obstáculos físicos forem removidos. O trabalho do Instituto do Templo, uma organização dedicada exclusivamente à preparação dos artefatos para o terceiro templo, vai muito além de peças de museu. Eles recriaram com fidelidade chocante mais de 90 utensílios sagrados. A menorá de ouro puro, as mesas de pão da proposição, os incensários, todos feitos de materiais preciosos e prontos para serem transportados. Mais crucialmente, os complexos paramentos sacerdotais para os Kohanim, os descendentes de Arão designados para servir no templo, foram tecidos com as especificações mais exatas, usando linho, lã e ouro. Esta preparação é um ato de soberania e de absoluta certeza de que a liturgia será retomada. Mas talvez o sinal mais espetacular e perturbador da iminência seja a questão da novilha vermelha. Segundo a lei judaica, a cinza de uma novilha vermelha totalmente pura, sem um único fio de cabelo de outra cor, é essencial para a purificação ritual que deve preceder a reentrada dos sacerdotes no monte do templo. Por séculos, encontrar tal novilha foi considerado quase impossível, um milagre. No entanto, por meio de programas intensivos de criação supervisionados por especialistas nos Estados Unidos e transferidos para Israel, múltiplas candidatas viáveis nasceram nos últimos anos. A mais promissora está em idade de ser sacrificada dentro da janela de 2024 a 2026. Este não é um detalhe. É o último item na lista de verificação antes que o plano possa ser acionado. A convergência de todos esses fatores, a pedra cortada, os utensílios prontos, os paramentos sacerdotais tecidos, a novilha vermelha viva, transforma o ano de 2026, que a princípio soava como uma profecia distante, em uma data-alvo operacional. Não é mais uma questão de fé, é uma questão de logística finalizada. O que os arquitetos deste plano secreto entendem é que o método tradicional de conquista militar é obsoleto demais e muito arriscado na era nuclear. A destruição do Domo da Rocha por um ato de guerra aberta traria uma jihad global instantânea. Portanto, o plano oculto para 2026 não depende de mísseis, mas sim de manipulação geopolítica e de um acordo de bastidores que ainda não foi revelado ao mundo. Trata-se de uma estratégia que envolve potências regionais e globais, incluindo países que publicamente se opõem à reconstrução, mas que, em segredo, veem nela uma ferramenta para redefinir as esferas de influência na região. O verdadeiro segredo do plano para 2026 não é o que, mas como o obstáculo intransponível será removido sem desencadear a Terceira Guerra Mundial. Existe uma arquitetura legal e política sendo construída, camada por camada, sob o véu de acordos de paz econômicos e normalizações regionais. O clímax dessa primeira etapa de preparação está na formação de uma coalizão silenciosa
que garantirá a transferência ou compartilhamento do monte do templo. Isso não será feito pela força de armas, mas pela força de um decreto internacional, cuidadosamente orquestrado para parecer uma solução inevitável para um conflito insolúvel. A revelação chocante é esta: o plano de 2026 não visa a destruição violenta, mas sim uma separação cirúrgica do monte, sob a égide de uma administração internacional temporária, que rapidamente cederá o controle do espaço ao terceiro templo. A data é o ponto de virada, onde o acordo, já assinado em segredo por nações poderosas, será tornado público, criando um fato consumado que o resto do mundo só poderá lamentar ou aceitar. Este é o preço da normalização. O templo não será construído, ele será instalado. Estamos, portanto, diante de um ultimato histórico disfarçado de profecia. As peças estão no tabuleiro. A contagem regressiva começou. O que acontecerá quando a cúpula de ouro for tocada? Qual será a reação do mundo muçulmano e dos governos que se sentem traídos por esse acordo secreto? O plano é real, o ano está próximo, e a estrutura que garantirá a transição final está prestes a ser revelada. O que exatamente permite que os arquitetos do plano acreditem que podem contornar o risco de uma guerra apocalíptica? E qual é o conteúdo exato do decreto que selará o destino do Monte do Templo em 2026? A verdade completa sobre a estrutura de poder, a fundação e a cronologia dos eventos que levarão à instalação física do templo é o que precisamos dissecar agora, passo a passo. Prepare-se para mergulhar nos detalhes da estrutura de construção física do templo, o mecanismo de acionamento do Acordo Secreto de 2026 e como exatamente a novilha vermelha será o estopim final, na parte 2 desta revelação. O silêncio que paira sobre a esplanada das mesquitas é apenas a fina e frágil camada de gelo sobre uma fissura vulcânica que ameaça consumir o mundo. O ano de 2026 não é uma data arbitrária escolhida ao acaso em um calendário esotérico. É o vértice de uma convergência profética e, muito mais perigosamente, um ponto de inflexão tático rigorosamente mapeado. Se a primeira parte desta investigação desvendou a inevitabilidade teológica e a pressão política, a segunda parte deve mergulhar no abismo da engenharia do colapso, revelando o porquê de 2026 ser a janela operacional final para a construção da terceira presença. A questão central, que atordoa estrategistas e teólogos em igual medida, permanece. Como se destrói pacificamente, ou pelo menos sem provocar o Armagedon imediato, um dos locais mais sagrados do Islã? Não se trata de uma invasão frontal, de um ataque aéreo irresponsável. A inteligência por trás desta operação rejeitou a violência bruta. O que está oculto é o papel de uma complexa rede de influência, atuando como mediadora e, simultaneamente, como catalisadora de uma tragédia necessária. O plano não mira a cúpula de ouro, mas a fundação da legitimidade internacional que a protege. Em Jerusalém, o ar não está apenas carregado de história, mas sim de uma nitroglicerina política que espera apenas o menor atrito. A espera pela terceira presença, o zênite do Messias, exige não apenas o local purificado, mas a certeza de que a nova estrutura será tolerada. O problema crucial é a inviolabilidade do domo da rocha. Nenhuma nação democrática ousaria atacar o Al-Aqsa abertamente. O custo em vidas, sanções e reputação seria insustentável. O conflito, portanto, deve ser terceirizado e, crucialmente, deve parecer acidental ou inevitável. Este é o cerne do plano oculto.
a criação do pretexto perfeito, uma falha catastrófica de origem não humana. O financiamento desta empreitada é tão vasto que ele distorce economias paralelas e utiliza fundos soberanos disfarçados de investimentos em infraestrutura. Mas o loop mais urgente a ser fechado é o da reação global. Como eles garantirão que o mundo não reaja com uma guerra nuclear ou com uma intervenção militar imediata? A resposta, chocante em sua simplicidade cínica, reside na distração máxima. O desenvolvimento escalonado do Plano Salústio, o codinome desta operação de engenharia tectônica, visou nos últimos anos a aquisição silenciosa de empresas de engenharia civil e de monitoramento sísmico em torno da Cidade Velha. O objetivo não é explodir a estrutura, mas desestabilizá-la internamente, simulando um colapso induzido por uma falha sísmica atípica. Geólogos e arquitetos infiltrados sabem que a arquitetura oculta da esplanada esconde túneis, cisternas e fundações romanas antigas que, se submetidas a frequências vibratórias específicas ou a microexplosões direcionalmente calculadas, poderiam induzir um afundamento estrutural dramático. A chave não é a destruição total, mas a danificação irremediável que exija a remoção imediata a fim de proteger o solo da montanha. Os pattern interrupts do plano são os desastres naturais encenados. O relatório oculto, vazado há anos em fóruns fechados e que serve como manual de operações para a reconstrução, detalha como a esplanada será declarada zona de desastre iminente devido a uma erosão inesperada dos calcários inferiores. Essa erosão será, na verdade, cuidadosamente calibrada ao longo dos anos, utilizando injeções de fluidos de alta pressão em pontos estratégicos abaixo da fundação, acelerando a deterioração natural. Em 2026, a pressão sobre o domo atingirá seu ponto crítico. Mas isso é apenas o pavio. O tic-tac não é de um relógio comum, mas de detonadores geopolíticos. A profecia se torna engenharia. O clímax da trama reside no conhecimento profundo da psicologia do pânico global e da janela de oportunidade que o caos oferece. O ano de 2026, segundo projeções econômicas e políticas internas de certos think tanks influentes, marca o pico previsto para uma instabilidade financeira internacional calculada. Não se trata de uma crise acidental, mas de uma implosão de bolhas de crédito e commodities que forçará o G20 a focar exclusivamente na sobrevivência econômica de suas próprias nações. Enquanto a atenção do mundo estiver fixada na implosão de moedas, na reestruturação da dívida global e no risco de uma depressão econômica que fará de 1929 parecer uma nota de rodapé, a cortina de fumaça estará completa. O colapso simulado do domo, cuidadosamente cronometrado para coincidir com a semana de maior instabilidade bancária global, o que alguns chamam de a queda de Babel financeira, será transmitido como um dano colateral de uma crise geológica inesperada e sem precedentes. A reação mundial será paralisada. As potências árabes estarão preocupadas demais com a revolta social interna causada pela perda de riqueza para orquestrar uma resposta militar unificada. Os Estados Unidos e a Europa estarão no meio de eleições de emergência e programas de resgate trilionários. A janela de oportunidade, estreita, suja e totalmente aproveitada, se abrirá. O mais assustador é o fechamento dos open loops logísticos. O terceiro templo não será construído com blocos de pedra cortados em Jerusalém. Os materiais sagrados e as peças arquitetônicas essenciais, incluindo a Arca da Aliança modernizada e todos os utensílios rituais, que, segundo rumores, incluem o candelabro de ouro puro de 120 talentos, já estão prontos.
foram pré-fabricados em uma localização subterrânea no deserto de Negev, sob o disfarce de um centro de pesquisa arqueológica. Esta estrutura modular permitirá que a montagem do novo templo seja concluída em questão de meses, não de anos. Após o colapso sísmico de 2026, equipes de emergência e estabilização assumirão o controle da esplanada. Em vez de reconstruir o domo, eles declararão o local irrecuperável e utilizarão a justificativa de segurança pública para erguer a nova estrutura. Em tempo recorde, a terceira presença será estabelecida como um fato consumado para a comunidade internacional. O mundo acordará, não para o início de uma guerra de agressão, mas para a presença inegável de uma nova estrutura imponente no centro da fé monoteísta. Os engenheiros da profecia terão triunfado. A reconstrução não levará anos, mas apenas o tempo necessário para que o choque global se transforme em resignação. A terceira presença terá sido estabelecida. A cortina subirá para o ato final da história humana, forçando uma escolha impossível para as nações: aceitar a nova estrutura, garantindo uma paz tuporária sobre a nova ordem global que se erguerá das cinzas financeiras, ou desencadear o Armagedon literal na tentativa desesperada e tardia de reverter o inevitável. O plano oculto para 2026 é, acima de tudo, um plano para a aceleração da história, utilizando o caos financeiro como cobertura e a engenharia civil como arma. A investigação não pode parar aqui. É imperativo que os detalhes operacionais desse plano salústio sejam expostos agora, antes que o relógio chegue à meia-noite de 2026. A vigilância, detalhada e incansável, é a única defesa que resta contra uma profecia que não está apenas sendo esperada, mas está sendo ativamente construída por mãos humanas em um jogo de xadrez global sem precedentes. O tempo está se esgotando.